Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu estou de volta hoje para a gente começar a resolver então alguns exercícios para a gente aprender mais na prática mesmo como que funciona esse software. Dessa vez a gente pegou exercícios vistos em sala de aula, então não vão ser exercícios que eu tirei da minha cabeça, a gente vai realmente poder resolver exercícios que estão em listas, né, aí tudo mais. Antes da gente começar, tinha algumas considerações a fazer. A apostila que eu usei como base para o meu roteiro, enfim, usei como base para os exercícios que eu vou resolver nessa aula e nas próximas, é essa aqui, mini curso F2, desenvolvida pelo PET Civil da UTFPR. Então, aqui, e a gente disponibilizou ela para vocês irem seguindo com o mini curso, se vocês quiserem dar uma folheada nela, se vocês querem saber um pouco mais sobre os comandos, se vocês não entenderam alguma coisa, ela é bem interativa, porque ela tem bastante figuras, né, bem ilustrativa. Então vocês vão poder ver vários conceitos e ela tem conteúdos muito bons, que foram os que eu me baseei para apresentar o mini curso. Então ela está disponível aí para vocês usarem enquanto vocês estão assistindo aí as aulas. Ela possui alguns exercícios e eu vou resolver o primeiro nessa aula com vocês. Para vocês conseguirem um certificado de horas de participação, né, no minicurso, a gente vai soltar um formulário de satisfação. Eu posso até deixar ele já aqui no link do YouTube, para vocês colocarem o que vocês acharam do minicurso, se vocês possuem alguma sugestão. E eu vou pedir um ou dois exercícios basiquinhos, assim, só para a gente saber, ter um controle mesmo que vocês assistiram às aulas, que vocês aprenderam como é que faz. Não precisa ficar muito desesperados com isso, porque são exercícios fáceis de resolver e tem eu, os monitores, para ajudar vocês. Qualquer dúvidas aí que vocês possam ter, a gente pode tirar. Antes de começar também de fato a jogar o exercício, jogar essa viga no F2, eu tenho algumas considerações sobre a última aula. Lembra que eu tinha coisas para falar que eu não lembrava o que era? Então, uma coisa que eu queria explicar para vocês, que às vezes vocês podem ter essa dúvida. Ah, mas você falou de eu seleciono essa barra aqui com o botão esquerdo, dou um shift e seleciono a outra. Em que momento que ficou duas barras? Por que não é uma barra só? Eu não estou fazendo uma viga só, eu não criei uma barra só no começo quando a gente começou a criar umas barras e nós. Então, por que agora ela é duas? A explicação é, quando eu jogo nós e rótulas, ela separa a viga em dois, a viga em duas barras. Então, aqui seria uma barra e aqui seria outra barra. Se eu deletasse esse nó, eu tenho uma barra só. Vou apertar aqui Ctrl Z para voltar, mas quando eu tenho um nó, eu tenho duas barras. Qual que é a diferença? Nós separam barras simples e rótulas separam barras gerais. Vocês vão aprender um pouco mais sobre esse conceito lá em Teoria das Estruturas 1, se eu não me engano. Mas, outra coisa também, eu não especifiquei muito bem o que era uma rótula, eu expliquei o que era um nó, mas eu não expliquei o que era uma rótula. Então, rótulas são articulações que têm estruturas aí, e ela separa, igual eu falei, duas barras gerais, tá? Então, às vezes vocês poderiam ter tido essa dúvida e pensei em esclarecer, então. Outra coisa que eu queria esclarecer. Aqui, gente, eu fiz uma viga genérica, biapoiada, bem simplesinha, de 50 kN concentrados no meio dela. E aqui está o diagrama do momento. E se às vezes no meu diagrama de momento, ou por exemplo, no meu diagrama de cortante, não deu certo, não bateu os valores e eu não sei onde eu errei? Muitas vezes a gente erra a força cortante, a força normal, porque a gente errou as reações de apoio. Porque, quando a gente tem uma viga assim biapoiada, com uma força concentrada, essa força, essa viga ela é submetida a essa carga, essa força, e ela possui uma reação. As reações de apoio, que são nesses apoios. Vamos supor que esse seja um apoio chamado apoio A e esse apoio B. Seriam reações desses dois apoios que vão equilibrar essa viga. Então, lembra lá no começo de mecânica, para quem já fez, quando vocês começam no diagrama, primeira coisa que vocês fazem é reações de apoio. Aí você faz somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. Porque todo elemento ele tem que estar em equilíbrio,
a somatória de força dele tem que ser igual a zero. Então, quando ela é submetida a essa força aqui, os apoios eles têm reações. Então, eu sempre venho aqui, por exemplo, no apoio A e descubro o AX e o AY. E às vezes foi nisso que eu errei. Só que eu não sei como é que eu vejo. Como que eu vejo que eu errei, que realmente a reação de apoio não é a que eu fiz. Então, lembra no primeira aula que eu expliquei o menu display para vocês? Que eu expliquei que tem algumas configurações que eu posso adicionar no meu diagrama de acordo com a minha necessidade? E eu falei que eu não precisava fazer antes, que eu poderia fazer conforme eu surgisse a necessidade mesmo depois de fazer o elemento? Então, vamos supor hipoteticamente que eu fiz o meu elemento, minha força cortante não bateu, a minha força cortante não deu 25 kN, e eu não sei porquê, então eu quero ver se minha reação de apoio está certa. Então, eu posso vir aqui em cima, no canto superior esquerdo, no menu Display, clico com o botão esquerdo e venho aqui embaixo em Reactions. Clico em cima de Reactions, venho aqui no Display de novo e clico em cima do Reactions Values, que seriam os valores das reações de apoio. Então, aqui eu consigo ver para que sentido que a reação de apoio está, se ela está para cima ou para baixo, e quantos kilonewtons que ela é. Cada reação de apoio aqui é 25 para cima, 25 kilonewtons para cima. Então, é só essa parte que eu ia falar na hora que eu ia falar do diagrama, que isso pode influenciar. Se você errou essa reação de apoio, você vai errar na força cortante e na força normal, e no momento, quer dizer, porque é ela que você vai usar para chegar nesses outros valores, né? Então, só um adendo aí para quando vocês tiverem essa dúvida. Tem outras informações aqui que vocês podem adicionar de acordo com a necessidade de vocês também, tá? Então, eu vou clicar em Ctrl N e vou descartar, porque eu não quero, assim, é só uma viga genérica para mostrar para vocês. E vou começar um arquivo novo, então vamos começar, de fato, o nosso exercício. Aqui a gente tem uma viga, ela está apoiada num apoio fixo e num apoio móvel. Essa representação, para quem ainda não teve mecânica, é de um apoio fixo e um apoio móvel. Ela tem uma carga que é distribuída linear decrescente, começa em 3 kN por metro e termina em 0. Aqui no meio, nos 4 metros do meio, a gente tem uma força distribuída de 4 kN a cada metro, uniforme, constante. Aqui em D, a gente vai ter um aumento de 5 kN/metro. E aqui em E, a gente vai ter uma força que a gente vai precisar decompor ela para a gente conseguir jogar na F-Tool, lembra? Então, beleza. Primeira coisa, selecionamos o grid e o snap para a gente ter um controle aí sobre quanto a gente vai andar quando a gente for criar a nossa viga, para a gente não criar uma viga com... aqui nossa viga tem 7, 8, 9 metros. Para a gente não criar uma viga com 9,1 metro, 9,2 metros, acabando aí sem querer. Então, snap grid, primeira coisa a fazer. Lembrando que eu estou falando de acordo com a minha experiência do que eu gosto de fazer. Eu já mostrei na aula passada para vocês que, por exemplo, ao jogar uma barra, jogar um nó, tem vários jeitos de fazer, então vocês podem fazer pelo jeito que vocês acharem melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir um elemento. Eu vou clicar aqui no 0 e 0 e vou andar aqui nesse length, não sei como que fala, length. Aqui no comprimento, a gente vai andar com a minha barra e a gente vai ir controlando o comprimento dela. Eu quero que tenha 9 metros. Eu quero que tenha 9 metros. Então, eu controlo o comprimento até chegar em 9, clico com o botão esquerdo e solto. Minha barra já está pronta. Só que ela tem alguns nós. Ela tem um nó aqui no ponto B, porque se ela não tivesse lá no ponto B, quando eu for jogar essa carga distribuída, como que eu vou colocar onde ela começa e onde ela termina? Ela vai acabar distribuindo aí uma carga distribuída que é ao longo da barra toda. E eu não quero isso, porque essa carga ela é distribuída só nos 3 primeiros metros. Então, eu vou jogar eu vou jogar um nó aqui em 3 metros em X e 0 metros em Y. Porque minha viga não tem nenhuma altura, ela não vai nem para cima nem para baixo, mas ela vem para o lado aqui 3 metros. Então, eu vou vir aqui em nó. Posso colocar aqui, contar 1, 2, 3 e colocar um nó? Posso. Prefiro colocar no Keyboard Mode para eu ter mais controle. Então, aqui já tá minhas coordenadas 7, porque eu acho que eu tinha jogado o elemento antes de começar o programa, mas aqui eu
Clico em cima, apago e coloco 3 metros em x e 0 em y. Já está feito aqui o meu nó. Bom, o meu segundo nó, ele seria depois em 7 metros em x. Por que eu estou encontrando 7 a partir desse apoio? Porque eu comecei a minha barra, que o começo dessa barra é aqui, eu comecei nessa cruz, que é o 0 e 0. É por isso que eu estou contando 7 metros aqui para o lado, 7 metros, 3 metros, enfim, estou contando os metros a partir daqui, do 0 e 0. Se vocês começarem fora dessa cruz, sei lá, comecei na coordenada 1 e 1, aí vai ser diferente. Aí você vai ter que ver quantos metros para o lado que é, qual coordenada que seria aí para sua barra. A minha eu posso contar assim, 7 metros e 0 em y, porque eu comecei na coordenada 0 e 0, tá bom? Então, agora eu vou jogar 7 metros em x a partir dessa cruz, que é o 0 e 0 que eu comecei minha barra, e 0 em y. E é aqui que vai ter minha força concentrada distribuída de 4 kN a cada metro. Aqui a gente ainda tem que andar mais 1 metro para colocar um nó aqui, porque esse momento ele não está na extremidade da barra ou na extremidade dessa barra, enfim, ele está aqui no meio da barra. Então, ele vai ter que ter um nó para eu representar que é nesse nó que vai estar aplicado esse momento. Então, eu vou andar mais 1 metro, que seria 8 metros para o lado, então. E aqui vai ter um momento. E cancel, porque já acabou, já joguei todos os nós. Então, vamos começar a jogar o apoio. Aqui a gente tem um apoio fixo, o apoio A. Ele é fixo, então eu venho aqui em Support Conditions, em cima da tela, clico com o botão esquerdo. E eu venho aqui e fixo ele em X, fixo em Y e deixo só a rotação livre. Porque ele é um apoio fixo e é assim que ele é. Aqui do outro lado, eu vou deixar o X livre e vou deixar a rotação livre e o Y vai ficar fixado. Pronto. Eu tenho uma consideração a fazer. Se você que está fazendo mini curso não fez mecânica ainda, ou se você está muito no começo do conteúdo e ainda não sabe o que é um apoio fixo e um apoio móvel direito, ou você já passou mecânica, mas ainda tem dúvida, enfim. Lembra que eu falei que o F2 é bem intuitivo? Se você jogar errado no F2, você vai perceber? Então, vou fazer um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu misture tudo e eu acho que o apoio móvel, ele é móvel em Y e fixo só em X. Aí eu vou lá e coloco, aplico. Olha o que acontece, ele vai ficar virado. Porque ele é um apoio móvel, pode ser assim. Se a minha barra, a minha estrutura, ela não estiver no eixo X, ela estiver no eixo Y. Aí ele é móvel no eixo Y. Mas se a minha estrutura é em X, é no eixo X, ele vai ser móvel no X e não no Y. Então, na hora que você jogar, você já vai ver que tá errado. Você vai falar, ué, por que o F2, eu não coloquei ângulo aqui, eu não coloquei 270 graus, por que ele virou o meu apoio? Aí você vai saber que é porque você fez alguma coisa errada no meio do processo. E é só isso, então, que eu queria acrescentar. Já joguei meus apoios, meu apoio fixo e meu apoio móvel. Agora vamos jogar os carregamentos. Eu tenho 3 kN a cada metro linear, começa em 3 e termina em 0. Então, eu venho aqui no carregamento linear, clico aqui com o botão esquerdo, crio um carregamento novo, vou colocar carregamento 1. Eu gosto de lidar com 1, 2, 3, enfim. Aqui, eu vou colocar quanto que ele começa, quanto que é a minha carga. Em X não é nada, né? Porque a carga tá no eixo Y, né? Eu vou mostrar para vocês como seria se eu colocasse em X. Vai que eu acho que essa carga é 3 kN por metro em X. Vai que vocês não estão entendendo porque que eu estou falando que é em Y. Eu vou demonstrar para vocês como ficaria se vocês colocassem que começa em 3 em X e termina em 0 em Y. Eu vou vir aqui na minha barra e vou aplicar. Olha como ela ficaria. Ela ficaria concentrada assim, ó, pro lado, no eixo X. Entendeu agora por que ela tem que ser no eixo Y? Então, eu venho aqui em Y, no YI, que seria o começo da minha força distribuída, da minha carga distribuída, e coloco menos 3, lembrando que é menos 3, porque essa flechinha, ela tá apontando para baixo, ela tá de cima para baixo. Então, 3 kN e termina em 0. Olha como ela fica ilustrada bem
parecido com o que está na lista de exercício de vocês, né? Então, vocês dá para ter uma noção se o aluno ele tá fazendo de um modo correto, tá jogando no F2 certo ou não. Então, aqui nesses 4 metros do meio, eu tenho uma força distribuída de 4 metros, só que ela é constante, não linear. Então, eu crio uma força nova. Aqui em Y, eu coloco menos 4, porque também ela está apontando para baixo. No eixo global mesmo, né? Lembrando que o meu eixo local seria um x linha, um y linha, que talvez eu tivesse aí alguma força inclinada, alguma coisa assim. E aplico. Então, 4 kN a cada metro. Ah, deixa eu perguntar um negócio. E se às vezes eu joguei uma estrutura, só que o F2 ele não mostra quantos metros que tem aqui? Se eu clicar, não vai ter nenhuma informação. Quantos metros que tem essa barra? Será que tem 4 metros mesmo? E se eu joguei errado, eu acabei colocando 5, 3 metros, não sei. Então, a gente pode vir aqui em Dimension Line, e clicar. Vou cancelar porque eu não quero que esteja com o Keyboard Mode. Eu vou clicar aqui nela com o Keyboard Mode não selecionado. E eu vou poder cotar, então, essa minha barra. Então, vamos clicar aqui no primeiro e no segundo nó e puxo para baixo. Clico com o botão esquerdo no primeiro e no segundo nó dessa barra e jogo para baixo. Clico aqui, jogo para baixo, posso jogar para cima também se eu quiser. Enfim. Então, aqui tá certo, 3, 4, 1 e 1. 3, 4, 1 e 1. É só para vocês saberem que vocês podem conferir, tá? Porque o F2 ele não dá essa informação pra gente. Então, eu venho aqui com o botão esquerdo, deixo ele arrastado, segurando ele, passo pelas cotas, espero elas ficarem vermelhas, quer dizer que elas estão selecionadas, e clico o Delete do mouse ou venho aqui nessa tecla Delete Selected Objects. Beleza, já mostrei para vocês sobre as cotas, então podemos continuar. Aqui nesse nó do meio, então, a gente tem um momento. Esse momento ele é sentido horário, então ele vai ser negativo. Lembrando da regra da mão direita, eu tô aqui com a minha mão direita, o meu momento ele tá vindo para cá, meus dedos sempre vão ser na direção dessa setinha, então ela tá vindo para cá e tá fazendo um momento assim, ó. E se eu fechar o meu dedão, ele vai estar bem para dela entrando na tela do computador. Isso quer dizer que ele é negativo. Então, eu venho aqui e coloco na Nodal Forces, que seriam forças concentradas. Eu crio uma força nova e eu venho aqui em MZ. Eu seleciono o que eu quero, venho aqui o nó que eu quero, venho aqui em MZ e coloco 5 kN por metro. Menos 5 kN por metro, porque de acordo com a mão direita a gente sabe que se ele está no sentido horário, ele vai ser negativo. Se alguém não fez mecânica ainda, ou eu fiz, mas eu não lembro como é que é a regra da mão direita, de novo, se você jogar no F2, você vai perceber que ele foi ou para o sentido horário ou para o anti-horário, se ele está errado ou se ele está certo. Conferindo com o F2 e com o exercício, você vai poder ver que tem alguma coisa diferente no seu. Então, eu venho aqui em Apply. E beleza, ó, apliquei. Ele tá girando no sentido horário esse momento. Agora, eu tenho uma força e ela é... Eu vou pegar minha calculadora, gente, desculpa. Eu esqueci de pegar ela antes de começar o exercício. Eu tenho uma força e ela tem um ângulo. E lembra que eu falei que no F2 ele não sabe forças inclinadas? Então, a gente tem que decompor a força. Então, eu venho aqui e nesse último nó da extremidade, eu crio uma força nova, porque eu não quero mexer nessa força do momento, eu quero criar uma força nova. Então, eu vou decompor essa força. Aqui, ele estava falando que ele tem 20 graus da força inclinada até o eixo da barra. Então, aqui tem 20 graus. Então, se vocês já fizeram mecânica, vocês sabem de cor e salteado decompor uma força. Quem fez física também deve lembrar, porque em física a gente também decompõe forças. Então, seria 10 kN vezes o cosseno de 20, que seria 9,39 newtons no eixo X, tracionando a barra saindo da barra. Então, aqui em X, a gente tem 9,39. O F2, ele já
ele já arredonda para 9.4. Pelos formatos lá que eu tinha colocado nas opções, nas unidades, formatos, enfim, seria quantas casas após a vírgula que eu coloquei para forças. Então, provavelmente eu coloquei uma. Então, ele já arredondou para 9.4. Eu posso mudar isso também se eu quiser aqui em Options, Unities e Number Format. Então, aqui no eixo Y, eu vou fazer 10 vezes o seno de 20. E vai me dar 3,42 quilonewtons para cima aqui no eixo Y. Então, Y tem 3,42. E não tem um aumento, ele já arredondou aqui também. Seleciono no que eu quero e Apply. Apliquei, então, as minhas forças decompostas, porque o F-Tool não tem opções de colocar forças inclinadas. E assim, então, eu já joguei a minha barra. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando as propriedades do material e tá faltando as propriedades da seção transversal. Só que percebam que esse exercício aqui, ele não possui essa barra, ela é retangular, essa barra, ela tem tanto de área, ela é de tal material, ela tem tal modo de elasticidade. Ele não tem essas informações. Então, eu coloco coisas genéricas aqui só para eu conseguir o meu diagrama mesmo. Porque provavelmente quem estava fazendo essa disciplina não tinha visto ainda essas propriedades. Então, aqui eu coloquei genérico, coloquei 1, só para ter um número mesmo aleatório, assim, genérico mesmo. Apliquei em tudo. Aqui também eu fui conversando, eu não expliquei, mas eu vim aqui no parâmetro de materiais, criei um parâmetro novo, coloquei que era genérico, e deixei aqui as opções genéricas do F-Tool mesmo e coloquei aqui All, que é aplicar em tudo. Já apliquei as propriedades, então. Agora eu já posso ver os meus diagramas. Quando eu for jogar o diagrama normal, ele vai pedir para eu salvar. Então, eu vou colocar exercício 1, minicurso, que eu já tinha salvo anteriormente. Porque eu tinha feito uma... Se substituir, sim. Eu tinha feito um teste antes. Então, aqui está a minha força normal, a minha força cortante e o meu diagrama de momento fletor. Aqui, se vocês quiserem ver a deformação também, a linha de influência. Opa. Ó, a linha de influência. Enfim, eu quero ver o diagrama de força normal, cortante e momento fletor. Então, isso daí foi o meu exercício, o exercício número 1. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa se eu fui rápido demais, acho que teve uma hora que eu me empolguei, mas eu vou tentar ir um pouco mais devagar nos outros. Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, podem chamar ou eu ou os monitores no WhatsApp. E assistam as próximas aulas que a gente vai fazer mais exercícios para vocês irem praticando. Façam junto comigo no F-Tool de vocês, para vocês irem pegando o jeito aí de jogar elementos no F-Tool, tá? Obrigada!